os 4 estágios dentro do processo de vendas. O primeiro você fez. Você lembra qual que era esse primeiro estágio? Aproximação? Perfeito, tá? Como que a gente gera essa aproximação? A primeira barreira é perguntar, a gente se apresentar e chamar pelo nome da pessoa, tá? Então, como a gente conversou no grupo, se a gente não tiver essa informação, a gente pergunta para a pessoa o nome da pessoa, tá bom? Essa é a informação mais importante que você precisa ter antes de continuar a conversa. Se a pessoa não responder, aí prossegue com a conversa, mas faz a segunda tentativa. Se a pessoa não responder, aí já continua a conversa, tá? Então, ponto positivo para você. Parabéns. Muito bom, tá? Você se apresentou, meu nome é Vitória, faço parte sou a secretária da Clínica Paira Lasmar. Bom dia, Gustavo, né? Então, perfeito, é isso mesmo, tá? A segunda fase da aproximação é tentar encontrar um ponto em comum para quebrar gelo, tá? Nesse caso, a pessoa foi muito direta, né? Ela já queria saber de valor, ela falou, né, a extração, que ela queria fazer a extração, e ela já perguntou sobre valor, tá? Não seria ideal, né, você já passar a informação dessa questão de a gente não passar o orçamento para a pessoa. Por quê? Por que você acha que a gente não é o ideal a gente passar o preço já de cara, assim? Porque a pessoa ainda não conhece a qualidade do serviço da doutora, ela ainda não veio no consultório, ela vê um valor lá, R$600, nossa, que caro, e não tem noção do porquê que a gente cobra esse valor. Não. Resposta perfeita. É exatamente isso, tá? Então, resumindo uma frase, você não passou o valor, né, para poder apresentar o preço, né? Porque o valor é o que a gente recebe, só que o preço é o que a gente paga, né, monetariamente, financeiramente, tá? Então, perfeita colocação. É exatamente isso, tá? Então, o ideal, né, é que a gente passe o valor antes de passar o preço. Esse tipo de paciente é um pouco complicado, né? Ele está procurando por serviço de odontologia, porém, se a pessoa busca por preço, não é o nosso público-alvo ideal, tá? Por quê? Porque a gente não concorre com clínicas populares. Você conhece as clínicas populares? Uhum. Então, qual que é o diferencial da clínica popular? Preço. Só que a qualidade é muito ruim, tá? Então, o nosso posicionamento, o nosso diferencial é resultado a longo prazo, tá? Então, se a pessoa tiver um problema, né, em relação à saúde bucal, a gente resolve, né? Pode ser, supostamente, outras clínicas populares não resolvem o caso, tá? Provavelmente, ao decorrer do atendimento, né, provavelmente você vai vir ouvir relatos de outros pacientes falando, eu vim de uma outra clínica, aí já caiu o meu dente, né? Fui para resolver e já caiu. Fui uma outra clínica, a pessoa enrolou, eu fiz o aparelho, ela enrolou e aí não resolveu, tá? Então, o nosso diferencial é realmente entregar o que a pessoa está contratando. Por mais absurdo que seja isso, né, é o nosso diferencial, tá? Então, passar essa confiança para o paciente, né? A doutora Isamara, ela tem esse manejo com traumas também, né? Então, muita gente relata, eu tenho medo de dentista, né? Só de ouvir o barulhinho do motor, ela já se treme toda, né? Então, a doutora Isamara, ela tem uma paciência em tratar esses casos, né? Então, esse também é um ponto positivo da doutora Isamara, tá? Voltando ao nosso paciente. Volta na conversa, por favor.
Maravilha. Eu queria fazer uma extração, né? O cara escreveu errado. Queria ver quantos e para fazer implante. Tá? Existe um termo dentro do marketing, nas vendas, que é o nível de consciência. Tá? O que seria o nível de consciência? Imagina uma pirâmide. Na base da pirâmide, a gente considera que a pessoa não tem um problema, né? Ela não está consciente do problema. Tá? Então, vamos supor, Vitória, que você se está com uma dor de cabeça. Tá? Uma dor de cabeça, mas não me incomoda. Tá? Aí vai passando tempo, vai passando tempo. Essa dor de cabeça, ela começa a te incomodar. Tá? Então, você subiu o seu nível de consciência. Então, agora você sabe que tem uma dor, né? Mas não sabe qual que é o diagnóstico dessa dor, né? Qual que é a causa dessa dor. E aí, você pesquisando na internet, né? Você descobriu que, além da sua dor de cabeça, você percebe que seu dente, ele tá desgastado. O que você acha que é, Vitória? Eu vou seguir o que está escrito no Google, eu vou pesquisar os meus sintomas e o que aparecer lá eu vou achar que eu tenho. Mas com esses sintomas, né? Você acorda com dor de cabeça, você percebe que seus dentes estão desgastados. O que você acha que é? Dor de cabeça, de ficar raspando os dentes um no outro? Sim. Dica, a doutora resolve. Hum, Tem é parecido com bruxa. bruxismo? Exatamente, tá? Então, uma causa que você achou que era, sei lá, fico muito tempo no celular, né? Eu fico lendo muito, deixei de comer, né? Às vezes a gente acha que um problema, né? O causador de um problema é um, só que na verdade é outro, tá? Então, aí a gente subiu o nível de consciência. Agora você sabe a sua dor e o motivo da sua dor. Beleza. Agora você vai procurar quem que resolve essa dor. Né? Aí você vai procurar como resolver bruxismo em Biúna. A gente está bem posicionado dentro do Google, né? E aí talvez apareça a doutora Isamara. Tá? E aí no Google vai falar, ó, quem trata bruxismo são dentistas. Né? Então procure um dentista. Dentro de vários profissionais, né, qual que você escolheria? Por qual motivo você escolheria um profissional? O melhor, que estiver mais bem posicionado. Perfeito, tá? Então, e aí, que causa esse bom posicionamento? Geralmente, avaliações de outras pessoas, tá? Eu vou mostrar atualmente como que está a nossa avaliação. Tá conseguindo ver? Tô. Nossa, Então, é bastante, né? sim. Para ser, aí, para você ter noção, em Biúna, sendo dentista, a doutora Isamara é o que tem mais avaliações no Google. Tá? Então, em Biúna, individual, nós somos top 1. Né? Quando se trata de clínica, ainda não somos tão reconhecidos assim. Né? Para você ver. Dentista em Ibiúna. Agora, explicando um pouco mais, né, como que funciona. Quando a gente pesquisa por alguma coisa no Google, ele vai levar em consideração qual que é a probabilidade de você clicar, né? Então, o Google, no meu caso, ele entendeu que quando eu pesquiso por dentista em Biúna, eu quero procurar por um estabelecimento, tá? E aí, as primeiras posições, né? Aparece aqui, Odonton Company, tá? Olhando aqui,
Por que você acha que a Odonto Company ele está em primeiro lugar e não em segundo e terceiro? E o que causa, né? O que acontece quando a gente fica em primeiro lugar? É a questão do valor das consultas? Não é questão de valor. Por que a gente sempre tem que almejar ficar em primeiro lugar no Google? Rafael, você consegue responder? Quem? Não, Rafael. Não estou escutando. Opa, é o primeiro que a gente vê. Exatamente, tá? Então, a primeira posição do Google é o que mais recebe cliques. Vitória, tem outra pessoa aqui na reunião. Tá? É o Rafael. Ela passou aqui, a gente fez isso aí. Maravilha. Tá? Então, como o Rafael falou bem, né? A primeira posição é a que mais recebe cliques. Tá? Não quer dizer que a pessoa vai entrar em contato, vai se tornar paciente, mas a gente vai ter um volume de acesso grande. Tá? E olha que boa notícia. As duas doutoras estão nos primeiros lugares. Tá? Quando eu pesquiso por dentista em Biona. A pessoa, olha que curioso. A pessoa que está anunciando está em quarto lugar. Então, a gente, no orgânico, a gente não pagando, a gente está na frente dessas pessoas. Isso é assim, algo muito absurdo. Isso é muito, muito bom. Então, vamos ver. Porque está em Sorocaba. Né? E esse patrocinado aí faz muito mal, que eu não clique nenhum que é patrocinado. Então, tem essa questão também, né? Tem pessoas que não clicam em patrocinado. Por que você acha que as pessoas fazem isso, Vitória? Porque patrocinado você está pagando para divulgar o seu serviço. Então, não é porque seja bom realmente, mas sim porque você está pagando. Exatamente. Vai contra, né? Talvez seja um tiro no pé para mim, mas quem é muito bom no marketing é muito ruim no produto ou na entrega do serviço. Geralmente, né? Então, perfeito, tá? Onde eu estava? Vai ter o nome da clínica no Google? Ou vai ficar sempre o nome das doutoras? Desculpa, não entendi. Mais para frente, vocês vão fazer o nome da clínica entrar no Google? Se não me engano, já tem. A gente está com as 3 do Google. Ah, tá aqui, ó. A doutora Isabela, a doutora Mara e o Paulo Doutor. Então, que quando a gente consegue fazer a doutora Thaís. A gente já tem, né? Só que, por que você acha que não apareceu? Quando eu procurei por dentista em Biona. Porque não recebeu bastante cliques, é mais as doutoras que recebem? Exatamente. Tá? Então, o ideal é que a gente fique no topo, né? As 3 primeiras posições. O ideal é sempre ficar em primeira posição. Tá? Então, aí vai do meu trabalho, nosso trabalho, postar conteúdo e da parte de vocês, pedir avaliações para os pacientes. Tá bom? Sim. Tá, voltando agora para a conversa do WhatsApp. Tá? Estava explicando sobre a questão do nível de consciência, né? Então, a gente parou no estágio onde ela está procurando por um profissional, tá? Então, beleza. A pessoa procurou por dentista em Biúna, viu que a doutora Isamara tem bastante avaliação e falou, nossa, se tem bastante gente avaliando ela, eu acho que ela vai conseguir resolver o meu problema. E agora a gente entra no último estágio, antes de ser a venda, tá? O último estágio eu tenho consciência da minha dor, eu sei o que é, eu sei quem resolve, agora falta a última etapa, tá? Que aí, no caso, seria vagas abertas, né? A gente anunciar que está com a vagas aberta, ou alguma oferta de Black Friday, né? No nosso caso, não se encaixa nisso, né? Mas
algum desconto no serviço, e assim a gente, para finalmente converter essa pessoa, tá? Atualmente, a gente atinge tanto pessoas, né, pessoas que estão procurando dentista ou algum problema específico, tá bom? Não quer dizer que essa pessoa, ela vai conversar contigo, ó, me passa o Pix, eu vou pagar. Não, eu não vou falar impossível, né, que já teve caso, mas a maioria das vezes a pessoa passa por todo esse processo, né, a gente tem que passar essa autoridade, provar que a gente consegue resolver os casos, né, para a gente poder, para essa pessoa se tornar paciente, tá? Para isso, né, agora a gente entra para segundo estágio do processo de venda, que é a investigação, tá? A investigação, a gente precisa, dentro dos 4 estágios, abertura, investigação, demonstração técnica e obtenção de compromisso, a gente tem que focar 90% dos nossos esforços na investigação. Então, a gente tem que fazer perguntas estratégicas para entender qual que é a dor da pessoa, tá? Olhando na conversa, né, desse potencial paciente, quais informações que a gente extraiu dessa pessoa? Fernando, Oi. interromper, eu vou te mostrar um exemplo que acabou de chegar aqui, ó. Como que a gente percebe a continuidade. Aproxima mais um pouco, por favor. Dá pra ver? Tom. Vira um pouco para a direita. Pode ler, eu não estou conseguindo ler direito. Tá, ela perguntou qual que era o endereço. Certo. Aí foi mandado, dado continuidade na conversa, para ver o que ela falava, e ela disse: estou fazendo uma pesquisa de preços. Agora já sei o endereço, vou passar para conversar melhor. Não tenho disponibilidade de horário, então tenho que ir aleatoriamente. Por hora é isso. Agradeço a atenção. Ela veio do anúncio. Certo. Eu tô Tá. com a graça de... Aí, Perguntou o valor de nada. Ela só... Só pessoalmente. na opinião de vocês, né, ela está alinhada com o nosso perfil de público? Ainda Não. não dá para saber o que ela quer. Ela não falou nada. Mas ela ficou pesquisando o preço. Ó, perfeito. A Vitória já falou, né? Então, baseado nisso, que a gente já discutiu aqui, ela está alinhada com o nosso público-alvo? Não. Não, né? Então, eu precisaria do feedback de vocês para falar, ó, Fernando, essa pessoa aqui veio pelo preço, né? E ela veio por esse link do anúncio, tá? Que a gente avalia se a gente mantém o anúncio ou não, e a gente faz um outro anúncio para não atrair esse tipo de gente, tá? Tá. Ainda assim, o que a gente tem que fazer para essa potencial paciente? Então, é que ali na mensagem ela já está encerrando a conversa. Esse a gente tem que jogar pro cliente a batata. Perfeito. Mas aqui no caso, como ela já encerrou, eu não sabia o que falar para ela para ter continuidade na conversa, até porque ela foi passar aqui para saber preço. E preço não é passado comigo. Ela para dar uma consulta, mas ela já disse que não tem disponibilidade de horário, então cada caminho que deveria seguir, ela já está colocando um empecilho. Uhum, sim. Ainda assim, seria interessante a gente passar o valor antes de passar o preço, tá? Então, nessa questão, pergunta para a pessoa qual que é o sintoma dela, Uhum. tá? Porque, às vezes, a pessoa procura por preço e a outra pessoa já vai falar, ó, nosso preço é tanto. Ah, obrigado, tchau.
Acabou. Não gerou nenhum impacto nessa pessoa. Só que quando a gente pergunta, o que você está sentindo? Qual que é a sua dor? Por que você procurou a gente? Sim. O nome dela aqui no WhatsApp tá como Cidinha. Aí, nesse caso, é o que você falou, né? A gente questiona e pergunta o nome. É, Provavelmente, motivo de aparecer, algo assim. sim. Então, o ideal é perguntar pelo nome, tá? E perguntar qual que é o motivo, né, de entrar em contato com a gente, tá? Aí, depois de perguntar, aí explica essas questões, né, sobre a questão de não poder passar o preço, a gente não funciona, né, na questão de sem horário, a não ser que seja uma emergência, uma urgência, tá? Júlia, como funciona a urgência? A pessoa, se ela pode ir meia hora antes? Não entendi, perdão. A questão da urgência, eu não lembro exatamente como que é. A pessoa pode ir meia hora antes, ou ainda assim ela tem que marcar horário. Por exemplo, se ela aparecer que eu tô com dor e eu não tenho horário na agenda, eu encaixo depois do último paciente que está aqui na recepção. Tá. Então, A paciente, ela espera os 3 pacientes e atende depois deles. Por mais que tenha paciente depois, eu encaixo a partir do momento que tem paciente aqui. tá, maravilha. Então, nesse caso da pessoa, ela se encaixa com uma urgência. Só que aí, qual que é o malefício? Né? Deixar bem transparente quanto a isso, porque quando mexe no bolso, a pessoa se ofende até, né? Explica que, por ser uma urgência, tem uma taxa a mais por ser urgência. Tá? Então, pergunta, né? Por mais que não seja o nosso público-alvo ideal, né? Pergunta o que ela está sentindo, né? Por qual motivo procurou a doutora Isamara, e aí responde essas questões sobre não passar preço e que, no caso dela, como ela não tem horário, se encaixa na questão da urgência. Tudo bem? Tá. Aí, já encaixando no assunto da investigação, né? Qual que é o objetivo da investigação? A gente entender qual que é a dor rasa da pessoa. Tá? Então, no caso desse paciente, que a pessoa veio, né, de extração e colocar um implante, falar, ó, mas o que você está sentindo? Você está sentindo alguma dor, algum incômodo? E aí a gente, essa simples pergunta de uma linha só, aí a pessoa vai começar a relatar o que ela está sentindo, tá? E aí vem a questão do acolhimento do sentimento da pessoa, tá? A gente precisa gerar essa conexão com a pessoa. Ó, aí vamos falar, nossa, eu estou sentindo muita dor no meu dente, um dente específico aqui, porque eu não aguento mais, eu quero tirar logo, eu quero resolver o problema. Tá? Aí, o que seria interessante responder? Olha, eu sei como que é a dor de dente, já tive, não sei, né? Se couber a verdade, aí fala, né? Mas aí fala algo relacionado sobre tentar gerar conexão com a pessoa, né? Acolher o sentimento da pessoa e explicar, né? Nesse caso especificamente, que a última opção da pessoa é extrair o dente. Por quê, Vitória? Por que a última opção da pessoa é extrair o dente? Porque ela quer resolver logo o problema. Ela não aguenta mais a dor, provavelmente só quer tirar, porque ela acha que é o caminho mais fácil. Mas por que a extração do dente é o último caso que a gente tem que fazer? Verdade, sabe disso. Por isso que tem Por quê? Por que, Júlia? A Júlia tem? No caso, sempre a prioridade é manter o dente na boca. A extração e o implante é realmente em último caso. Se fosse o caso de tratar o canal, aí ele tem que vir em consulta, por explicar para ele a importância de manter ele na boca. Mas qual que é o malefício, por exemplo? Eu perdi o dente. Qual que é o malefício?
Perdeu o dente? Isso. A Vai, gente perde o cliente. vai ter Poucas pessoas, não vai poucas bater. pessoas vão ter dinheiro para fazer o implante. A gente perde o cliente. Exatamente, né? Então, vamos supor, a pessoa... E daí, no caso, uma coisa que a gente não pode falar com o paciente, nós aqui da instituição não podemos falar com o paciente sobre procedimento, sobre como que funciona, somente lá na doutora. Somente com a Não, doutora. não pode entrar nesses detalhes. Tipo, de explicar o porquê que não pode, o porquê que tem que mantê-lo. Tá bom? Somente porque tem que tirar também. Porque não é da nossa área, ela falou. Olha, essa informação é nova para mim, né? Sobre essa questão de explicar o benefício, explicar o malefício. Então, eu vou confirmar depois, né? Mas acredito que o que a gente pode falar não é aconselhável, né? Não seria ideal. Acabou nisso, tá? Então, mas pergunta o que está sentindo, né? Você sente dor, por que você quer tirar, tá? Aí fala, ó, aí o pessoal vai falar, tô sentindo muita dor, né, e quero resolver logo. Ó, entendo sua dor, né, realmente isso incomoda no dia a dia. Você gostaria de passar aqui no consultório quando, né, falei errado, você teria um horário para vir aqui amanhã, às 9 horas, ou às 2 da tarde? Tá? Então, o que a gente fez? A gente deu a abertura, né? A gente criou essa abertura, a gente investigou de forma rasa o problema da pessoa e pulei uma parte, né? Aí vai falar assim, ó, doutora já resolveu casos parecidos contigo, né? Mas para realmente a gente ter o diagnóstico completo, o ideal é você passar aqui no consultório. Você conseguiria vir amanhã às 9 horas ou às 14 horas? Então, o que a gente fez, né? A gente gerou a aproximação, a gente investigou, né? A gente identificou qual é a dor rasa dessa pessoa, a gente demonstrou a capacidade, né? Então a gente trouxe uma autoridade, a gente trouxe uma prova social, falando que a doutora resolve esse caso, e, por fim, né, a gente entra no estágio final, que é a obtenção de compromisso. Tá? E é o que acontece, né? Qual que é o jeito certo, qual que é o jeito errado? O jeito errado qual que é o melhor horário para você? Perdão, não entendi o que você falou. Qual que é o jeito certo, qual que é o jeito errado? Né? O jeito errado é você perguntar para a pessoa, qual que é o melhor horário para você? Eu também tinha dúvida referente a isso. Qual que é a forma certa? Oi? Então, qual que seria a forma certa? Porque eu tenho uma dúvida referente a isso. O jeito certo é você, né, antes de já enviar essa mensagem, olhar na agenda quais horários tem e já informar para a pessoa. Mas aí, tipo, vamos supor que seja numa terça-feira que tenha diversos horários vagos. Eu não vou falando isso pra ela. Ah, tem horário 9, 10, 11, meio-dia, porque ela vai ver que É um horário mais próximo do paciente. Mas Para se não tiver ficar nenhum buraco mais paciente. dentro. Hã? Se não tiver nenhum paciente. Sempre no começo, tipo assim, primeiro horário do dia, o primeiro, depois do almoço, sabe? Daí Dá um horário de manhã e de tarde, então, como opção pra ela. seria. Tipo, 9 horas Pra não ou incluir a 14. casa, sabe? Pra não ficar muito longe. Pra ser perto dos horários que a doutora chega no consultório. Entendi. É o que a gente sempre, a fundo sempre usa. Mas Maravilha. A moça respondeu, ó. lê melhor. Ah, eu vou ler pra você. Ela falou que não tá sentindo dor, que ela arrancou um siso, só que tem mais para ser extraído. Aí o último que extrai, o que ela extraiu, está com o osso meio dolorido. Então, ela está buscando alguma orientação. Maravilha. Ó, já aplicou o que a gente está estudando aqui, né? Então, agora a gente entendeu qual que é a dor rasa dela. Tá? O ideal, né? Qual que seria o mundo ideal no caso dessa pessoa aqui? Ó, a gente já passou
pelo passo da aproximação, da investigação. Qual que é o próximo passo? Que esse ainda não foi falado. Então, mas por que ela veio até a gente? Porque ela tá com dor no osso, tá meio dolorida, e ela tem mais dentes para tirar. Ela falou que ficou um pedaço. Ó, vou ler a mensagem dela. Na verdade, nem ela não sabe o certo. Ela falou que ela tá com o osso meio dolorido, mas, tipo assim, ela tirou o dente, mas ela não sabe o que tá acontecendo, que tá doendo ainda. Então, ela quer... ela tá pesquisando para obter a orientação do que tá acontecendo ali. Aí ela abre o leque falando que ela tem mais dentes para ser extraído. Mas que o principal é saber o que está acontecendo no dente que ela já extraiu. Maravilha. Ó, vocês conseguem entender que o outro profissional que realizou o serviço não foi realizado de forma correta? Por quê? O acompanhamento após o atendimento, né? Exatamente isso que a Vitória falou, porque a gente não tem como saber a conduta do profissional, a gente não tem como saber como foi o procedimento. Mas que as orientações deviam ter sido dadas ou ela devia procurar com o profissional que realizou. Por que vocês acham que ela procurou a gente? Acredito que ela ou não gostou do serviço profissional ou do atendimento. Resumindo, foi da popular. Oh, nossa, mas por que será? Eu sou vidente, né? Por que será que eu caiu nesse assunto, sendo que eu falei um tempo atrás? Eu só posso ser evidente. Manguinar. A maioria das pessoas que vem, tanto de porta, quanto... enfim, é exatamente isso que está acontecendo. Ela foi num lugar mais baratinho, aconteceu, deu complicação, daí que ela vem procurar o que está acontecendo. Muitas das vezes, os pacientes que vêm assim, fazem um orçamento, acham muito caro, realizam em outro lugar, depois eles voltam. Então, tem muito disso. Maravilha, perfeito. Tá, então a gente viu na prática qual que é o diferencial da doutora Isamara. Tá? Então, sem querer, a gente abriu mais um leque, né? Porque geralmente, quando eu passo, né, esse treinamento... O paciente vai chegar. Ah, tá. Aí chegou. Quando eu passo esse treinamento, né, no estágio da investigação, eu falo, ó, o ideal é vocês entenderem qual que é a dor rasa dessa pessoa. Só que, né, por que eu falo isso? Porque no WhatsApp a comunicação é mais rápida, a pessoa não tem muito saco, etc. Só que nesse caso específico, né, a gente está entrando na dor profunda dessa pessoa. Tá? Então, a dor rasa é, ó, eu já fiz o procedimento, né, e eu estou procurando outro profissional. Beleza. Mas por que você está procurando outro profissional? Ah, então, eu fiquei com receio com outro profissional, acho que não resolveu o meu problema. E aí, apesar de ter mais serviço para fazer, apesar de ter feito já um procedimento com essa pessoa, eu quero procurar um outro profissional. Ah, mas por quê? Ah, eu tenho medo de eu pagar e acontecer a mesma coisa. Tá? Então, ó, qual que era a dor rasa dela? Né? Ah, estou sentindo dor. Qual que é a dor profunda? Medo de eu pagar e não resolver, de fato. Tá? Nesse caso, o que você falaria para essa pessoa, Vitória? A mensagem já. Olha, eu acho que a mensagem ideal seria acolher ela, porque ela tá com medo, mas eu não sei quais palavras eu deveria utilizar para conseguir acolher. Mas é o que seria necessário aqui, porque eu já vi que ela provavelmente não gostou do atendimento, talvez foi um profissional que não se importou, tipo, traiu, mas não.
mas não mandou uma mensagem perguntando como ela estava, ou não passou nenhum tipo de orientação, eu sei que ela gosta de ser acolhida pelo perfil que eu tô vendo aqui nas mensagens. Perfeito. Tá? Então, algo do tipo, eu entendo a sua dor, a sua frustração, né? Mas deixa eu te perguntar, por que, apesar... Bom, aí eu tenho que confirmar depois, tá? Aí já talvez passaria um pouco do limite, né? Mas perguntaria, por que, apesar de você ter extraído o dente com um profissional, né, e tem mais dente para extrair, não continuou com esse profissional? Questionar ela sobre por que ela não continuou com o profissional? Com muito receio, tá? O ideal é a gente confirmar com a doutora depois se a gente pode fazer isso ou não, né? Tá, sim. Tá, né? Mas perguntar No, que... Não, peraí. Só um minutinho. Pode continuar aqui depois. Pode continuar aqui. tá? Então, no pior dos casos, né, melhor fazer essa pergunta presencialmente, né, que a gente não ter registrado pelo WhatsApp, tá? Então, beleza, né? Vai consultar passada, se você tem assinado também, você pode tiver com Então, a gente passou pela aproximação, investigação, a gente entendeu qual que é a dor rasa, qual que é a dor profunda, né? Se puder, né, se a pessoa desabafar, aí seria interessante entrar mais na questão da dor profunda. Demonstração de capacidade, que a gente vai resolver o problema dela, e obtenção de compromisso, tá? Então, se a gente deixar para o paciente falar qual que é o horário, né, não vai acontecer, tá? A pessoa não vai marcar a agenda. Qual que seria o ideal? A gente sugerir o horário, né, como a Júlia orientou, né? Passar o horário mais próximo. Aí, você dá duas opções. Você não dá mais que duas. Quanto mais opções, mais travado a pessoa fica. Tá. Então, dá duas sugestões de horário, uma de manhã, outra à tarde. Se a pessoa falar, amanhã eu não consigo. Aí você pergunta, qual dia da semana seria ideal para você e qual parte do período, tá? A pessoa vai responder, aí você vê se realmente tem agenda e aí marca. Tudo bem? Certo. Vamos revisar, então, o que foi dito aqui. Quais são os 4 estágios em um processo de venda, Vitória? Aproximação, investigação, demonstração de capacidade e o último. Obtenção de compromisso. Tá? Ah. No nosso caso, né, a gente não consegue fazer a venda direta, né? A gente não consegue fechar a venda pelo WhatsApp. Então, a gente precisa gerar um compromisso com a pessoa para vir até aqui, né? Quando a gente passa por todos esses processos, a chance diante desse potencial paciente se tornar paciente é muito mais alta do que se você simplesmente falar, bom dia, temos horário, não, tá? Bom, No caso, seria perguntar se o nome eu não digo que já vai vir, mas perguntar se está com alguma dor, demonstrar preocupação, seria isso, aproximação, então. Ou tem mais algum pontinho? Essa pergunta da dor, ela entra na investigação. Tá? A aproximação, por exemplo, um quebra-gelo, né? Tá muito corrido para você aí, né? Como que estão as coisas? Tá? Ou o que mais chamou a atenção nos anúncios? Tá? Se você achar que a pessoa for muito direta, né? Se apresenta, ó, meu nome é Vitória, sou secretário da doutora Isamara Parreira. Se não tiver seu nome, qual o seu nome? Se tiver, aí pergunta, fulana, o que você está sentindo? O que chamou a atenção no anúncio? Por que mandou mensagem para a gente? Começa já as etapas, tá? Então, aproximação. Investigação. Qual que é o objetivo da investigação? Saber o porquê que ele está procurando a doutora, se está com alguma dor, algum incômodo.
ou se está querendo somente trocar de dentista. Perfeito. E uma frase, entender a dor rasa dela, se possível, se a pessoa começar a falar bastante, desabafar, entender a dor profunda. Sim. Próxima etapa. Qual que é o objetivo? Demonstração de capacidade. Demonstrar que é capaz de resolver o problema do paciente, que a gente é qualificado para isso. Como que a gente faz isso? Se fosse para explicar para mim, por que que eu deveria escolher a doutora Isamar Barreira e não outros profissionais? Então, seria tipo, porque ela é uma profissional dedicada, porque ela consegue resolver o problema. Por que que a gente faz nesse estágio? Por que que primeiro tem que ser a aproximação, depois investigação, depois demonstração de capacidade, depois demonstração de compromisso? Aproximação, né? Se a gente não conseguir conectar com a pessoa, ela não vai passar a informação para a gente. Sim. Tá? Você não falaria da sua vida pessoal para um cara totalmente desconhecido. Né? Sim. Então, a gente faz a aproximação para a gente poder ir para a próxima etapa, que é a investigação. Se a gente não entender qual que é a dor rasa ou dor profunda dela, a gente não sabe qual que é a orientação para a pessoa, qual que é o serviço que encaixa, que vai resolver a dor da pessoa. Tá? E aí, a partir disso, o ideal é falar, ó, a doutora já resolveu o caso parecido contigo, né? Você não é a exceção, a gente já resolveu vários casos nesse sentido, e a gente tem uma equipe pronta para te acolher e resolver o seu problema.